Oi, 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 amados, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, não somente hoje, mas para todos sempre. Queridos, ontem, quando eu estava indo buscar minhas filhas na escola, eu perguntei para Deus assim, Deus, por que as pessoas traem? Porque eu vi alguns vídeos, no meu tempo de deserto, igual eu falei com vocês. Gente, o meu tempo de deserto foi um tempo de estudo. Foi um tempo onde eu estudei comportamentos humanos. Foi um tempo onde eu estudei a palavra de Deus. Foi um tempo onde eu me estudei para eu me conhecer melhor. Foi um tempo onde eu realmente quis buscar conhecimento para entender como as coisas acontecem, como elas são, por quê. Porque assim, como eu disse para vocês, eu não conseguia lidar com as minhas emoções, com os meus sentimentos. Então eu procurei entender o que estava acontecendo, por quê. E aí ontem eu perguntei, falei, Senhor, por que as pessoas traem? Porque na maioria dos vídeos que eu assisti, muitas pessoas, inclusive pessoas que vão falar a respeito, da restauração em si, da restauração de casamentos. E é interessante porque eu ouvi uma frase esses dias num vídeo que a Michelle, que vai fazer a live comigo no sábado, me mandou, e a moça contando o testemunho dela, de restauração. Ela teve o casamento restaurado, mas ela falou uma frase que é importante você mantê-la em você, no seu coração, gravada na sua mente, que é a seguinte: Deus não restaura casamentos, Ele restaura vidas. Deus, querido, Ele não restaura instituição, Ele não restaura o projeto, Ele restaura vidas. Porque como eu disse no vídeo anterior, se você estiver com a sua vida, a sua alma machucada, vivendo ainda, procurando satisfazer os desejos da sua carne, é muito complicado, porque a instituição, mesmo tendo sido criada por Deus, ela tem protocolos. Assim como existe protocolo para um pastor estar ali à frente de uma igreja, a instituição, que é a igreja, e assim também a instituição que é o casamento, ele precisa ser seguidos protocolos. Nossa Deus, hoje eu tô, tá cedo ainda, tô gaguejando, mas vamos lá. Vamos aprender mais de Deus. E aí eu perguntei, por que as pessoas traem? Porque muitos diziam no vídeo, porque o fulano traiu porque ele tem uma disfunção de caráter. Fulano traiu porque não tem caráter. Fulano traiu porque é mau caráter. Queridos, perguntei para Deus. Falei, Senhor, por que as pessoas traem? É importante nós entendermos para que nós possamos, inclusive, perdoá-los. Sabia disso? Porque se eu não entender o porquê daquela pessoa ter chegado ao ponto de cometer aquela atitude, eu provavelmente não vou conseguir perdoá-lo. Então veja bem, queridos, eu estava aqui fazendo meu devocional agora. Aí eu vou ter que pegar meu caderno, vou pegar ali meu caderno, porque eu vou gravar essa parte do devocional que é para eu postar no Instagram, e vou fazer esse vídeo aqui para explicar para vocês. Vamos lá, querido. Peguei aqui meu caderno, porque igual eu falei com vocês, quando Deus vai me revelando, eu gosto de ir anotando as coisas, a não ser as revelações que vêm pela capacitação do Espírito. Eu tô aqui falando com você e o Espírito tá me capacitando para falar. Aí é diferente. Agora, quando Deus ele quer trazer um entendimento realmente consciente de algo que Ele não quer que a gente perca, então a gente deve anotar, inclusive sonhos, porque Deus ele tem multiformes maneiras de falar com a gente. E olha só, como eu já disse muitas vezes, na palavra de Deus nós encontramos a resposta para tudo. E por isso é tão bom poder ter acesso a ela. Precisamos entender bem a palavra para não cairmos nas tentações do diabo e nas suas armadilhas. Você sabia, por exemplo, que antes de crermos no Senhor Jesus, a Bíblia vai nos dizer que estávamos mortos? Queridos, é muito interessante. Porque as pessoas falam assim, dando um exemplo, todo aquele que trai, porque o vídeo é sobre isso, não é? Sobre por que as pessoas traem. Então todo aquele que adultera vai para o inferno porque pecou,
Não estou justificando o pecado de ninguém, já vou deixar muito claro. Cada um vai colher, né, vai pagar o preço pelo seu. Mas veja bem, antes de conhecer Jesus, nós estávamos mortos. Eu até fiz um vídeo uma vez sobre isso, eu falei assim, a pessoa que adulterou, ela morreu. Mas aí, queridos, eu vou ter que reparar o que eu falei, porque hoje Deus me deu uma resposta do seguinte, essa pessoa que traiu, ela não morreu, ela já estava morta. Uai, mas como assim ela já estava morta? Vamos lá. Efésios 2, dos versículos 1 ao 7, diz assim. Deixa eu ler pela Bíblia aqui que tá melhor, que eu fui escrevendo rápido. E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado caminhastes, conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras, ou seja, no futuro, no que está por vir, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco através de Cristo. Queridos, olha só, vamos refletir. Paulo estava falando com os Efésios sobre como éramos antes de Jesus. Então, como nós éramos antes de Jesus? Mortos espiritualmente. Nós estávamos mortos em transgressões e pecados. E o morto não sente, não raciocina, não pensa, não tem relacionamento, ele não tem nada. Ele está morto, sem vida. Antes éramos assim, antes de Jesus. Entendendo isso, sabemos porque tantas vezes pecamos e transgredimos contra Deus e o desobedecemos sem temor. Então, queridos, eu vou postar depois o devocional para vocês verem ele todos, mas é só para vocês entenderem. Por que as pessoas traem? Primeiro, porque elas estão mortas espiritualmente. Elas não têm Deus. Eu até anotei aqui, deixa eu ver, se eu não me engano é o versículo 13, versículo 12 e 13, isso. Vamos ler aqui, aliás, 13 e 14. Olha só, mas agora em Cristo, não, vamos ler, vamos ler do 11 em diante. Portanto, lembrai-vos de que vós, no passado, ou seja, antes de Cristo, tá? Eram gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita por mãos. Aqui ele está falando dos judeus que foram circuncisados, tá? Que naquele tempo estáveis sem Cristo, não tínhamos Cristo. Separados da comunidade de Israel, da comunidade de Deus, e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, antes, no passado, chegastes perto pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e derrubou a parede do meio da separação entre nós, abolindo na sua carne a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para fazer em si mesmo de dois um novo homem, fazendo assim a paz, e reconciliar ambos com Deus em um corpo pela cruz, matando com ela a inimizade. Queridos, a palavra de Deus é linda demais, é maravilhosa. Porque a gente fica julgando os irmãos. Porque se você separar, você vai cometer adultério. Querido, essa pessoa está morta. Ela não tem consciência do que ela está fazendo. Então, primeiro ponto. Muitos pecam porque estão mortos espiritualmente.
estão longe de Deus. Eles não têm consciência do pecado, porque eles são filhos do diabo. Olha só, o que Paulo vai dizer aqui no verso 3? Entre os quais também todos nós, somos todos nós, entende? Todos nós vivíamos antes de Cristo. Então, se você aceitou Cristo, a sua vida agora é outra, porque você foi vivificada, entendeu? Ele te restituiu a vida que você perdeu, porque você estava morto nos seus pecados. Então, todos nós fomos vivificados, sabe? Mas antes nós estávamos mortos. Todos fomos tirados do mesmo lugar. Então, muitas pessoas traem porque estão longe de Deus. Eles não têm consciência do pecado, não têm consciência daquilo que estão fazendo. Muitos pecam inconscientemente. Mentira, a pessoa sabe que está pecando. Ela tem como é que eu vou dizer para vocês? Ela tem uma impressão, não é uma consciência, mas ela tem, que a pessoa que tem consciência, ela entende, mas ela tem uma impressão de que aquilo que ela está fazendo não é bom. Mas quando que ela vai ter a impressão de que o que ela está fazendo não é bom? Quando ela desperta. Então, enquanto ela está morta no pecado, morta espiritualmente, ela não tem consciência e por isso ela peca. Um outro motivo pelo qual as pessoas traem, eu espero que você tenha entendido. Se não entendeu, deixa aí nos comentários que eu faço questão de explicar para vocês mais, de uma maneira explanada, de uma maneira abrangente, para que você entenda. Não estou justificando o pecado de ninguém, tá? Como eu disse, cada um vai se ver com Deus. Isso daí, querido, porque veja só, a palavra vai dizer lá em Isaías que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, queridos, enquanto essas pessoas estão num tempo de ignorância, enquanto essas pessoas estão mortas espiritualmente, não é lhes imputado o pecado. Se no último momento da vida daquela pessoa ela vier se arrepender, ela confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e ela invocar o nome do Senhor, ela vai ser salva. Não, mas que Deus injusto que é esse? Não, querido, Deus não é injusto. Ele dá a chance até o último instante da vida da pessoa para que ela se arrependa e se volte para Ele. Mas se você já tem consciência disso, então tome muito cuidado, porque Deus está esperando que você viva em novidade de vida, porque agora você tem Jesus e Jesus tem que ser o seu modelo de vida. Vamos para o segundo motivo pelo qual as pessoas traem. Elas traem por falta de caráter mesmo, porque elas são dissolutas e más. Lá em 2 Tessalonicenses, como eu já até falei aqui para vocês, Paulo, ele vai falar, lá no capítulo 3, versículo 2, ele vai falar assim, ele está pedindo para o pessoal orar, vamos ler o 1 e o 2. E finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens irracionais e maus, porque nem todos os homens possuem a fé. A fé não é de todos. Então veja bem, queridos, muitos traem porque são verdadeiramente maus, têm prazer na maldade, têm prazer no pecado, não querem Jesus Cristo, por mais que já tenham ouvido falar, não aceitaram Jesus. E é por isso que eu digo para vocês, deixa o juízo para Deus, porque é Ele que conhece o coração e Ele sabe se aquela pessoa está praticando o mal porque gosta, porque é irracional e dissoluto, ele gosta de praticar o mal, ou se ela está praticando porque ela ainda não teve um conhecimento real do que é bom e do que não é. Entende? Então, muitos pecam verdadeiramente porque são maus. É onde a gente dá o nome de narcisismo, né? A gente fala que a pessoa tem prazer em praticar aquela maldade. Então, ela tem prazer em trair, porque ela tem prazer em ver aquela outra pessoa sofrer. Olha só. Terceiro motivo pelo qual as pessoas traem. Porque tem um distúrbio de caráter. A pessoa ser mau caráter é uma coisa. E a pessoa ter um distúrbio de caráter é outra coisa. E isso nós vamos ver lá quando acontece a traição
de Judas contra Jesus. Porque ele tinha um distúrbio de caráter. Entenda bem comigo o que aconteceu. Judas entregou Jesus por 30 moedas de prata. Por quê? Porque Judas amava mais o dinheiro. O coração de Judas estava voltado para o dinheiro. Ele não pensou na alma de Jesus, na vida de Jesus, se Jesus era ou não era o Filho de Deus. Ele não queria nem saber. O coração dele estava voltado para o dinheiro. Mas Judas não era mau caráter não, queridos. Muito se engana quem vai dizer que é. Ele tinha um distúrbio de caráter. O coração dele estava voltado para aquilo que ele mais amava, que era o dinheiro. Só que o que aconteceu depois que ele entregou Jesus? Ele se arrependeu. Por quê? Porque ele acordou. Ele falou, meu Deus, como é que eu pude vender uma pessoa, um ser humano, vender essa pessoa por 30 moedas de prata? E o que ele fez? Ele voltou nos fariseus, foi até os fariseus e tentou se redimir, ele tentou voltar atrás. E ele falou, toma esse dinheiro de volta, eu não devia ter feito isso, eu entreguei uma pessoa inocente. Por quê? Por causa do distúrbio de caráter, as pessoas acabam cometendo atitudes erradas, entendeu? Porque elas não entendem o que elas estão fazendo. Elas simplesmente fazem no calor do momento, no calor da emoção e acabam cometendo o pecado. E aí, tanto é que Judas, quando entendeu o erro que ele tinha cometido, ele fez o quê? Se suicidou. Por quê? Porque ali naquele momento ele entendeu que ele cometeu um erro, só que ao invés dele reparar o erro com aquele que ele deveria ter reparado, que era Jesus, ele foi procurar pecadores piores do que ele, que falaram com ele, não, agora você pode levar esse dinheiro maldito aí com você. E aí, o que ele fez? Se suicidou. Ele não conseguiu lidar com a dor dele, porque naquele momento o caráter dele realmente veio à tona, quem ele realmente era. Ele não era um homem ruim, mas por causa do distúrbio de caráter dele, ele acabou cometendo uma atitude ruim. Então, queridos, Senhor, me lembra aí se tem mais algum motivo, porque Deus ele foi me trazendo ontem, só que eu estava dirigindo, eu não tinha como anotar, mas o Senhor vai trazer na nossa memória. Sim, obrigada, Deus. Algumas pessoas também traem, quarto motivo, por causa de feridas na alma. Lembra que nós falamos a respeito da mulher samaritana? O que aconteceu com aquela mulher? Ela tinha um rombo muito grande na alma dela. A palavra não vai nos dizer o que aconteceu com ela antes, né? Por que ela veio procurar aqueles maridos, mas a palavra nos dá a entender que aquela mulher tinha uma carência, uma sede na alma dela. Por isso que Jesus vai usar a figura da água viva. Ela tinha uma sede. E quando nós estamos com sede, a gente quer o quê? Quer beber água. E não importa, se você assistir Largados e Pelados, por exemplo... Ai, queridos, eu assistia muito antes, tá? Hoje em dia eu não assisto mais, mas eu assistia muito com meu marido. Se você assistir, você vai ver que aquela pessoa, quando ela tá numa necessidade extrema de sede, por exemplo, vamos falar de sede aqui, tá? Ela bebe qualquer água. Ela bebe até água suja, se tiver ali água suja, ela vai beber. Então aquela mulher, queridos, ela tinha uma necessidade na alma dela, uma sede na alma dela. Lembra que em Salmos, por exemplo, os salmistas vão dizer assim, eu quero saciar-me com a tua presença, sacia a minha alma, sacia a minha sede. E essa mulher, ela tinha isso, uma sede intensa na alma. Então, queridos, quando nós temos uma carência muito grande na nossa alma, nós vamos buscar saciar a nossa sede em lugares que nós achamos ser o certo, mas não é. E nós só vamos ver que nós estávamos errados, sabe? Quando nós encontramos Jesus. E ele vai nos mostrar, opa, isso daí é uma sede da sua alma e nenhum ser humano vai poder saciar, só eu posso, porque só eu tenho a água da vida. Então muitas pessoas acabam traindo porque estão casadas, estão num relacionamento, mas como o relacionamento ele é feito de altos e baixos, ele sempre vai ter momentos bons e ruins. Não é à toa que quando a gente casa, o próprio pastor ou o padre ou aquela pessoa que está celebrando o casamento, ela vai dizer o quê?
na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Por quê? Porque são momentos bons e ruins, né? A nossa vida não é um mar de rosas, ela é feita de altos e baixos. Então, o que vai acontecer? Quando a pessoa tiver num momento ruim, aquela carência, sabe, que ela tem na alma dela, ela procura saciar em outra pessoa. Por quê? Porque ela tá tendo um momento ruim com aquela pessoa atual e ela não vai conseguir lidar com aquilo. Então ela olha para aquela pessoa que ela está atualmente e ela entende que porque ela teve um problema com aquela pessoa, ela não vai conseguir continuar com aquela pessoa ali. Por quê? Porque a alma dela tá gritando, tá pedindo por amor, tá pedindo por atenção, tá pedindo para ser saciada. E aí é onde essa pessoa trai. Por quê? Porque ela vai buscar no outro, no desconhecido, no estranho, aquele que ele não conhece, mas que ele julga ser melhor do que aquele que está com ele, porque está vivendo os problemas com ele. Então muitas pessoas também acabam traindo por causa de feridas na alma. Então por que esse canal tem a intenção de tratar a sua alma? Porque se você não tratar a sua alma, você não viver a sua restauração, você pode ser o próximo a trair, você pode ser o próximo a abandonar, você pode ser o próximo a cometer um homicídio, você pode ser o próximo a cometer um erro. Entende? Porque uma ferida na alma vai nos levar a desejar a saciedade. E nós vamos procurar a saciedade aonde? Nas coisas, no mundo, nas pessoas. A não ser que nós nos entreguemos a Cristo. O processo de restauração nada mais é do que um convite para que você venha a Cristo e se entregue totalmente a Ele. Só que, como eu disse, o processo de restauração, ele tem um tempo doloroso. Por quê? Porque é um tempo, eu já dei esse exemplo aqui, de uma criança que eu levei uma vez, ele cortou o pulso. E ele tinha, o pessoal da casa dele tampou, né, colocou uma faixa e ele foi para a escola. E eu faço transporte de crianças para a escola. E aí, quando eu vi o braço dele, eu vi que estava infeccionado. Eu vi que estava. E aí a mãe dele estava trabalhando, eu mandei mensagem para ela e perguntei se podia levá-lo ao hospital. Ela falou que sim e que ia me encontrar lá. E aí eu levei, querido. E o que o médico falou para aquela mãe? Ela me encontrou lá. E o que o médico falou para aquela mãe? Ele falou o seguinte: eu preciso lavar essa ferida. Eu preciso lavar. Por quê? Porque ainda tem resíduos aqui. E aí, querido, nossa, aquele menino gritou. Mas gritava. Por quê? Porque estava cutucando a ferida. O processo de restauração é isso. Você está ferido. E aí você não quer mais ferida. Porém, o processo de restauração é Deus cutucando a sua ferida para tirar todo o resíduo que ficou ali. Tudo de ruim. E aí a gente está tão ali, né, tão machucado, que a gente até fala com as pessoas, se não fala desse jeito que a gente já está ferido, a gente está machucado. Mas, querido, Deus está falando com você porque Ele quer tirar esses resíduos que estão na sua alma. Vai doer, porque Ele está cutucando ali. Ele está cutucando a ferida que muitas vezes Ele mesmo abriu para tirar esses resíduos que estão ali, para poder fechar e cicatrizar de uma maneira que você não sinta mais a dor que antes você tinha na sua alma, porque passou, ficou para trás. Então, queridos, entendam por quê. Porque a partir do momento que nós entendermos isso, nós conseguimos entender melhor o outro. Nós temos, por exemplo, muitos vídeos, né, de profissionais, psicólogos, terapeutas, profissionais da alma, que vão explicar, por exemplo, o que é uma pessoa narcisista, o que não é, o que é uma pessoa ferida, o que não é. Então, nós precisamos, na verdade, buscar o conhecimento para entender o porquê que aquela pessoa foi levada a cometer a atitude do adultério. Nem todo mundo trai porque é mal. Nem todo mundo trai porque, vou trair aqui porque eu quero trair, eu gosto de trair. Não. Tem muitas pessoas que traem inconsequentemente, irracionalmente. Elas estão traindo, mas não estão tendo consciência
do pecado que elas estão cometendo, sabia? Então, assim, você pode não conhecer totalmente o seu cônjuge, mas você o conhece, né, de tal maneira que você pode identificar através de como ele era, como ele agia com você dentro de casa, o porquê que esse cônjuge saiu, o porquê que esse cônjuge veio a te trair. Se ele te maltratava dentro de casa, se ele te batia dentro de casa, tem motivos para isso. Você, como uma mulher de Deus, vai buscar em Deus entender o porquê, né, que ele fez isso. Ou como um homem de Deus vai buscar entender o porquê que ela fez isso. Então veja bem, queridos, por exemplo, ontem eu estava aqui limpando minha casa e aí eu fui orando e eu falei assim, nossa Deus, o meu marido, ele tem muita mágoa com a igreja, sabe? Muita frustração com a igreja. Ele começa a caminhar na igreja, daqui a pouco ele sai. Ele começa a caminhar na igreja, daqui a pouco ele sai. Por quê? Porque foi o que ele aprendeu com o pai dele. São marcas que ele já carrega, sabe? Que ele aprendeu ao longo da vida dele. Então, por mais que ele não perceba, ele está trazendo à tona coisas que o pai dele fazia. Entendeu? Então aí toda vez que ele tem uma frustração, um problema, alguma coisa, ele sai da igreja. Ele sai da igreja. Como eu não fui criada dentro da igreja, eu vim conhecer Jesus, eu tinha 16 anos. Então o que aconteceu? Quando eu conheci Jesus, eu fui sendo então doutrinada pela igreja. Então por mais que eu passe por muitas frustrações, muitas feridas dentro da igreja, muitas decepções, eu aprendi que a igreja é um lugar de comunhão, é um lugar onde a gente está ali para se reunir com os irmãos e é o corpo de Cristo. Portanto, eu não consigo me afastar da igreja. Eu tenho prazer em estar ali. Então vocês entendem que tudo está naquilo que não foi tratado, naquilo que não foi consertado, principalmente que não teve Jesus realmente. Então, queridos, nós precisamos discernir as coisas. Tem pessoas que têm prazer em servir ao diabo e declaram isso assim, com a boca aberta. Mas tem pessoas que estão fazendo e não entendem por que estão fazendo. Sabe, queridos? Então, assim, que o Senhor possa tratar aí no coração de vocês, para que vocês também consigam liberar o perdão. Para que vocês olhem para o outro não com um olhar de julgamento, um olhar que recrimina, um olhar que olha para o outro e fala assim, não, ele fez porque ele quis. Não, nem sempre. Então nós temos que entender isso, nem sempre a pessoa trai porque quer. Alessandra, você está apoiando as pessoas que... Não apoio. Mas como eu disse, cada um vai pagar o preço pelo seu pecado e é Deus quem vai julgar aquela pessoa, porque Deus sonda coração, eu não sondo coração. Deus sabe qual foi a intenção do coração daquela pessoa. Então, queridos, nós precisamos trabalhar em nós a restauração para que nós não venhamos também cometer pecados por estarmos mortos. Não, mas eu tenho Jesus. Ter Jesus é diferente de Jesus nos ter. Quando Ele nos tem, Ele é o nosso dono e, portanto, nós procuramos fazer aquilo que o agrada, aquilo que Ele deseja. Quando nós o temos, a gente faz, de vez em quando, sabe? Nós ainda tomamos decisões na nossa vida, nós ainda cometemos erros. Então, queridos, dia 26, depois de amanhã, sábado, às 19h30, eu e a Michelle vamos estar fazendo uma live para vocês pelo Instagram, mas também vamos postar depois no YouTube para passar algumas ferramentas para vocês sobre a importância e sobre como se restaurar primeiro. Te convido, não deixa de assistir, porque vai ser uma bênção para você. Nós queremos restaurar a sua alma. E aí, consequentemente,
né? O Senhor pode sim, porque Ele tem poder para todas as coisas, restaurar a instituição que é o casamento e a família. Então, querido, não deixe de assistir a live e fica ligadinho comigo aí, porque, nossa, querido, Deus tá me trazendo assim, sabe, tantas coisas. E isso vai só aumentando cada vez mais a alegria que eu tenho sentido de estar buscando no Senhor, que eu tenho sentido de servir ao meu Deus. Porque antes eu era uma pessoa que julgava muito, que olhava muito com os olhos carnais. Por quê? Porque eu estava morta espiritualmente e viva apenas para a minha carne e a minha mente, como Paulo disse aqui em Efésios, né? Então, queridos, precisamos ser vivificados pelo Espírito. E como nós vamos ser vivificados, como o Salmo 119 vai dizer? Através da palavra. É através da palavra. E eu quero convidar vocês, queridos, já até abri aqui, Salmo 119, olha só o que o salmista vai dizer aqui no versículo 10. Eita, pulei aqui demais. Lá no versículo 10, ele vai dizer assim, 9 e 10. Com que meios purificará um jovem o seu caminho? Prestando atenção nisso, segundo a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Então, queridos, como nós vamos viver essa restauração? Buscando com todo o coração. E assim, nós podemos pleitear, pedindo ao Senhor, não me deixe desviar. Por quê? Porque eu tenho buscado na tua palavra, eu tenho te buscado de todo o teu coração e eu tenho mantido, como ele vai dizer aqui no verso 11, tua palavra eu tenho escondida no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, aonde nós precisamos buscar? Na palavra de Deus. Precisamos buscar na palavra de Deus. Queridos, ontem, quando nós chegamos da célula, minha filha mais velha estava tomando banho, e aí ela virou para mim e falou comigo assim, mãe, eu perguntei para ela, sabe? Eu falei, filha, por que você não quer mais dormir na casa do seu pai? Aí ela falou, mãe, porque eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem lá. A casa dele é estranha, faz uns barulhos estranhos, eu não me sinto bem. E o meu pai tá desviado, querido. Quando a minha menina falou isso, desviado, eu falei, meu Deus do céu, misericórdia. Porque, querido, olha só, ele não está, olha o que a minha filha quis dizer. Ele não está distante de Deus. Ele não está afastado, ele não está longe, ele está desviado. Ou seja, ele até estava caminhando nos caminhos do Senhor, mas ele se desviou. Aquele que estava caminhando nos caminhos de Deus, conhece a palavra de Deus. E a palavra vai dizer que para aquele que conhece, o castigo é 7 vezes pior. E eu até então não tinha tido consciência disso, querido. Que ele não estava afastado, ele não estava longe, não, ele está desviado. Você entende, querido, porque é tão importante você se restaurar para que você possa orar da maneira correta pelo outro? Porque aquele que se desviou, querido, o julgamento para ele é pior. É maior, é mais pesado. Quando a minha menina falou isso, queridos, eu falei, misericórdia, Deus. Nem eu tinha consciência da gravidade da situação em que o meu marido se encontra. Nossa, querido, aí que eu pedi mais ainda pela vida dele. Falei, Senhor, tem misericórdia da vida dele, ajuda ele, Senhor, ajuda ele. Então, querido, enquanto cristãos, precisamos buscar em Deus para entendermos o que está acontecendo, porque o mundo jaz do maligno. Então, querendo ou não, nós somos criaturas de Deus, feituras de Deus, mas enquanto não aceitamos Jesus, não somos filhos de Deus. Porque João vai dizer que nós, quando reconhecemos Jesus, somos adotados por Deus. Somos adotados. Então, por mais que nós somos feitos, né,
por Deus, pelas mãos de Deus, desenhados por Deus, nós só vamos ser realmente filhos de Deus quando aceitarmos Jesus, confessá-lo como o único suficiente Salvador e nos submetermos à vontade dele, que vem a ser a vontade de Deus. Amém, querido? Deus abençoe a sua quinta-feira, que ele te dê um dia de muita paz, muito amor, que ele venha trazer alegria e renovo para o seu coração e que ele venha trazer cada vez mais entendimento da palavra para nós, para que nós venhamos agradá-lo e não agradar-nos, mas agradá-lo. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, querido.